Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a indicação do filho Eduardo à embaixada brasileira nos Estados Unidos já está definida. A pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo Dias Toffoli suspende inquéritos com dados sigilosos do COAF e da Receita Federal sem autorização judicial. E você vai ver também. 14 pessoas são presas no Rio acusadas de financiar a construção de imóveis irregulares em Muzema, onde 2 prédios desabaram em abril, matando 24 pessoas. Polícia Federal realiza operação contra a quadrilha que traficava medicamento da Santa Casa de São Paulo para os Estados Unidos. Começou a valer hoje o cadastro online para quem não quer mais receber ligações de telemarketing de empresas de telecomunicações. Desabamento de prédio na Índia deixa 7 mortos e dezenas de pessoas ainda podem estar sob os escombros. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, por ele, a indicação do filho Eduardo Bolsonaro à embaixada brasileira nos Estados Unidos já está definida. A terça-feira do presidente começou com a cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada, com presença de vários ministros, incluindo Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, e Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Depois foi a vez da reunião com o Conselho de Governo. Na saída, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a indicação de um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, à embaixada brasileira nos Estados Unidos. Reafirmou que a nomeação não é nepotismo, que o parlamentar é qualificado para o cargo e ironizou as críticas. Agora tentar desqualificá-lo por fritar hambúrguer, eu frito hambúrguer, acho que melhor do que ele. Talvez por isso eu seja presidente. Da minha parte é definido, conversei com ele novamente, foi acho que anteontem. Há interesse, sim, a gente fica preocupado, é uma tremenda responsabilidade. E acho que se tiver argumentos contrários, né, que não seja isso, chulo que se fala por aí, eu estou pronto. Em seguida, no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro deu posse ao engenheiro e economista Gustavo Montesano na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES. Montesano tem 17 anos de carreira no mercado financeiro e era o secretário especial adjunto de Desestatização e Desenvolvimento do Ministério da Economia. Ele substitui Joaquim Levy, que pediu demissão no mês passado, após Bolsonaro dizer que ele estava com a cabeça a prêmio. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações em qualquer instância judicial que se baseie em compartilhamento de dados de órgãos de controle sem autorização judicial prévia. Toffoli acolheu um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Entre os órgãos afetados pela decisão está o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, que apura transações suspeitas. Responsável pelo plantão do Judiciário, que está em recesso, Dias Toffoli acolheu um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. No fim do ano passado, um relatório do COAF apontou operações bancárias suspeitas de R$1.200.000 na conta de Fabrício Queiroz, que havia trabalhado como motorista e assessor de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. A defesa de Flávio Bolsonaro alegou que tramita na corte uma ação sobre a possibilidade ou não de compartilhamento de dados por órgãos de controle sem autorização da Justiça. Os dados que o COAF passou ao Ministério Público do Rio de Janeiro são exatamente dados mais completos do que o próprio extrato bancário. O que houve no caso do Flávio Bolsonaro é a quebra ilegal do seu sigilo bancário e fiscal sem autorização do Poder Judiciário. O compartilhamento de todas as informações feitas entre Ministério Público e COAF por vários meses sem o conhecimento e autorização do Poder Judiciário é uma afronta aos seus direitos constitucionais. É a quebra do sigilo, é uma ilegalidade, uma arbitrariedade. A suspensão das investigações valerá até o dia 21 de novembro, quando o plenário da Corte deve analisar o tema. O coordenador da Lava Jato no Rio de Janeiro, o procurador Eduardo El Ragi, divulgou uma nota afirmando que essa decisão de Dias Toffoli
é um retrocesso e suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. A Justiça Federal em Juiz de Fora encerrou o processo contra Adélio Bispo, o agressor do então candidato à presidência em 2018, Jair Bolsonaro. Como o Ministério Público e a defesa de Bolsonaro não recorreram da decisão que considerou Adélio inimputável, a sentença transitou em julgado e os prazos para recursos se esgotaram. A decisão considerou que o agressor tem transtorno delirante persistente e não pode ser punido criminalmente pela facada durante o ato de campanha. O Conselho Nacional do Ministério Público vai investigar palestras dadas por Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon, coordenadores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. A decisão acata uma representação feita pelo Partido dos Trabalhadores com base nos supostos diálogos divulgados pelo The Intercept Brasil. Na decisão, o corregedor Orlando Rochadel Moreira diz que as referidas mensagens revelariam que os citados membros teriam se articulado para obter lucro mediante a realização de palestras pagas e obtidas com o uso de seus cargos públicos. Acrescenta que os membros teriam efetuado articulação para criar empresa de fachada e simular sua efetiva participação em sociedade comercial, eis que não apareceriam formalmente como sócios, para evitar questionamentos legais em conluio com suas respectivas cônjuges. Além de determinar a instauração de reclamação disciplinar, o texto deu 10 dias para Deltan Dallagnol e Roberson Pozzobon se explicarem. E o coordenador do grupo de trabalho da Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, procurador José Alfredo de Paula, deixou o cargo. Segundo a assessoria da PGR, ele decidiu sair por motivos pessoais. Mas, segundo pessoas próximas, o procurador estaria insatisfeito com o ritmo das investigações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, passou a tarde reunida em Brasília com procuradores da Força Tarefa de Curitiba para tratar da invasão de celular dos integrantes da Lava Jato. O Ministério Público do Paraná afirmou que não vai se pronunciar sobre a decisão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, informe se a Polícia Federal está investigando o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil. O The Intercept iniciou uma série de vazamentos de trocas de mensagens atribuídas a Moro e a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O pedido atende a uma ação apresentada pela Rede Sustentabilidade sobre a inconstitucionalidade de investigações sobre Greenwald. Nas redes sociais, Sérgio Moro declarou ser um grande defensor da liberdade de imprensa, mas que a campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo. Com o Congresso quase em recesso, voltou à mesa de negociações a possibilidade de inclusão de estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Os corredores já estão vazios. Nos plenários da Câmara e do Senado, até teve sessão, mas para poucos. O recesso só começa oficialmente a partir de quinta-feira, mas o ritmo no Congresso já é de folga. Na residência oficial da Câmara, o presidente Rodrigo Maia aproveitou para receber alguns líderes e começar a organizar a votação em segundo turno da reforma da Previdência. Fazer uma radiografia do resultado dos destaques, para que a gente possa chegar no dia 6 sem nenhum tipo de risco de que o resultado do segundo turno não será igual ao do primeiro turno, que a gente tenha o mesmo resultado nos dois turnos. Hoje a Câmara contou a segunda de 5 sessões que precisam ser realizadas antes da votação em segundo turno, marcada para o dia 6 de agosto. A previsão é que no dia 8 o texto seja aprovado pelos deputados e encaminhado para o Senado. A partir do momento em que chegar nas mãos dos senadores, a reforma da Previdência passará primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. E o principal assunto discutido entre os parlamentares é a possibilidade de reinclusão dos servidores municipais e estaduais nas novas regras de aposentadoria durante a votação no Senado. Eu defendo que inclua. Eu sempre defendi. O Senado Federal é a Casa da Federação. A Casa da Federação tem que cuidar dos estados e dos municípios brasileiros. E o senador Tasso Gereissati e outros senadores que nós temos conversado ao longo desses dias
muitos senadores também têm essa defesa em relação à inclusão. Apesar de muitos parlamentares serem favoráveis à reinclusão dos estados e municípios, a mudança pode não ser feita no texto da reforma da Previdência, e sim numa outra proposta de emenda à Constituição que trate apenas desse assunto. O Senado, nesta reunião da semana passada, já deixou claro que vai apresentar a PEC paralela para poder votar e mandar para a Câmara imediatamente. E aí na Câmara, evidentemente, vamos ter que trabalhar para conseguir, porque ainda hoje é difícil aprovar na Câmara, mesmo com a nossa vontade de ver aprovada a reforma da Previdência para estados e municípios. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, concorda com a discussão em separado para evitar prejuízos à reforma. Pelo que eu estou vendo, caso essa possibilidade seja aventada, será numa PEC paralela, tá? Porque não pode complicar mais a PEC que está aí. Independentemente da forma que estados e municípios forem incluídos nas novas regras, essa mudança ainda terá que ser analisada pela Câmara, onde o assunto já causou muita polêmica. Tem estados onde os governadores estão defendendo a inclusão de seus estados, mas os seus deputados estão votando contra. Isso gerou o conflito na Câmara, por isso a Câmara tirou. E é por isso que a gente pede que já no Senado a gente já possa ter uma votação da parte dos estados um pouco mais ampla, porque isso já sinaliza que na Câmara você vai ter um ambiente de voto, podendo chegar inclusive a quase todos os deputados, né? Depois do Brasil, Portugal será o segundo país do mundo a usar em sua frota de aviões militares o modelo de última geração fabricado pela Embraer. Os detalhes com o correspondente Peterson Isidoro. É o maior investimento na história da aviação militar portuguesa. O governo fechou a compra de 5 KC-390 e vai pagar por eles 827 milhões de euros, o equivalente a quase 3 bilhões e meio de reais para a empresa brasileira Embraer. O primeiro destes aviões deve aterrissar em solo lusitano em fevereiro de 2023. O ministro de Defesa se manifestou sobre a nova lei do país, que prevê investimentos maciços nas forças de segurança de Portugal, o que inclui a compra dessa aeronave genuinamente brasileira. Estamos a investir também num conjunto de novas missões das nossas Forças Armadas, nomeadamente em termos de proteção civil. A Força Aérea hoje em dia tem uma nova missão, que é a gestão dos meios aéreos para o combate aos incêndios. Ao fechar negócio com a Embraer, a Defesa Nacional Portuguesa vai aposentar a atual frota, hoje composta por aviões militares com mais de 40 anos de uso, todos de fabricação norte-americana. A venda que marca a primeira exportação do KC-390 pode abrir as portas para um mercado estratégico, o da OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, da qual Portugal faz parte, junto com outros 28 países. E já há o interesse de alguns desses países pelo modelo desenvolvido pela indústria brasileira. O plano de Portugal é contar com todos os 5 KC-390 comprados do Brasil até 2027. O Cargueiro é a maior e mais completa aeronave produzida pela Embraer até hoje. Pode transportar cargas de grandes dimensões, como helicópteros, e levar mais de 26 toneladas de alimentos, por exemplo, para regiões que necessitam de ajuda humanitária. Só de paraquedistas, o Cargueiro consegue abrigar 65 e, ao mesmo tempo, fazer o reabastecimento em pleno voo de outras aeronaves em voos de alcance intercontinental. No Brasil, a Força Aérea deve receber da Embraer 3 deles até o fim do ano. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O Brasil teve um aumento de 21% no número de novos casos de HIV de 2010 a 2018. Os números da UNAIDS, a agência da ONU, mostram que o país está na contramão dos dados globais. Enquanto o mundo registrou uma queda de 16% no número de novos casos de HIV nos últimos 8 anos, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS mostra que o Brasil teve um aumento significativo, 21% de novos soropositivos. Realidade bem diferente de outros países da América Latina, que registraram diminuição, como El Salvador, Nicarágua, Colômbia e Equador.
A mensagem principal, no caso do Brasil, é a necessidade de continuar investindo na prevenção, ampliando as estratégias de prevenção voltadas para as populações-chave e com base nos direitos humanos. O relatório das Nações Unidas aponta que as ações para a erradicação da doença no Brasil estão paralisadas em grande parte por falta de financiamento. Mesmo assim, o Brasil apresentou números positivos em outro ponto, na redução de números de mortes por complicações pelo HIV. Houve um aumento tanto da quantidade de testes quanto da disponibilidade de remédios ao redor de todo o mundo. Então, isso faz com que a gente diminua a quantidade de pessoas que se infectam pelo HIV. Em 2010, mais de 1 milhão de pessoas morreram por causa da doença. Em 2018, esse número caiu para 770 mil. O relatório da UNAIDS diz ainda que a meta mundial de ter menos de 40 mil crianças afetadas em 2018 não foi atingida. Para alcançar essa meta, precisamos expandir o acesso à testagem de todas as mulheres grávidas e daquelas que vivem com HIV, expandir o acesso ao tratamento antirretroviral. Mas cerca de 79% das pessoas que têm HIV foram diagnosticadas em 2018. E 78% dos que conheciam seu diagnóstico positivo para o vírus tinham acesso ao tratamento. Isso significa melhor qualidade de vida e a não transmissão do HIV. Hoje, quase 38 milhões de pessoas no mundo são soropositivas. Que todas as pessoas façam o exame e aqueles que se identificarem positivos procurem o tratamento. Hoje, diagnosticar o HIV precoce e tratar significa ter um futuro de sucesso em relação à vida da pessoa. 8 médicos do Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal, são investigados por negligência e violência obstétrica. Pelo menos 11 mulheres já procuraram a polícia para denunciar a conduta dos profissionais. Gases esquecidas dentro de pacientes, curetagens mal feitas e humilhações. As 11 ocorrências de negligência médica teriam ocorrido no Centro Obstétrico do Hospital Regional de Samambaia. São diversos casos, envolvendo negligência médica. Nós temos casos que vão desde tratamentos, humilhações, constrangimentos à vítima, a avaliações clínicas equivocadas que causaram a morte de bebês. Em um dos casos, um médico aqui do hospital chegou a quebrar a clavícula de um recém-nascido durante o parto. Apesar da lesão, a criança felizmente sobreviveu. Ao todo, 8 médicos estão sendo investigados, sendo que 4 deles foram citados em mais de uma ocorrência por suspeita de negligência médica e violência obstétrica. Até agora, 8 vítimas já foram identificadas e ouvidas pela 26ª Delegacia de Polícia. Os casos estão sendo investigados desde setembro do ano passado. É um total de 11 casos. É preciso dizer que todos os casos foram iniciados por conta da versão da vítima e as nossas apurações é para ver se há correspondência entre o que elas alegam e os fatos reais. Aos 6 meses de gravidez, a adolescente de 16 anos procurou a HR-SAM após sentir fortes cólicas. A médica do plantão, sem fazer nenhum exame, constatou que o bebê estava morto. O parto foi induzido e, para surpresa de todos, a criança nasceu viva. Mas, horas depois, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Segundo o delegado, caso os laudos confirmem que os bebês morreram por negligência médica, os responsáveis podem responder por homicídio culposo e omissão de socorro. É preciso destacar que não são todos os médicos. A direção do Hospital de Samambaia está nos ajudando na identificação disso e na avaliação do atendimento que foi realizado nesses dias. Em nota, o Hospital Regional de Samambaia informou que todas as providências estão sendo tomadas pela direção e pela Superintendência da Região de Saúde Sudoeste. Afirmou ainda que abriu processo sigiloso para investigar as denúncias. O valor médio do aluguel de imóveis no país subiu 0,36% em junho. O índice FIPZAP verificou o preço médio em 11 cidades brasileiras. No primeiro semestre do ano, os aluguéis acumularam alta de 3,45%, abaixo dos 4,38% do IGPM, o índice que corrige esses contratos no país. Nos últimos 12 meses, os preços de aluguéis aumentaram 3,85%, enquanto o IGPM para o período foi de 6,52%.
Começou a valer hoje o cadastro online para quem não quer mais receber aquelas ligações intermináveis de telemarketing de empresas de telecomunicações. Até às 5 horas da tarde, cerca de 620 mil pessoas fizeram cadastro, segundo a Anatel. As indesejáveis ligações, que vendem serviços e produtos por telefone, correspondem a 40% das chamadas, segundo a Anatel. Ninguém aguenta, né, ficar escutando a ligação, aí acaba perdendo às vezes até a paciência por falar que não quer e ficar insistindo. Fica o tempo todo, e às vezes você está ocupada com alguma coisa séria e por educação, né, você acaba ficando, né, mas é muito chato. Em alguns estados, já existe um sistema do PROCON, que bloqueia ligações de telemarketing que o consumidor não quer receber. Mas agora, o Cadastro Nacional Não Perturbe vai bloquear ligações de operadoras de telefonia, internet e TV a cabo, que correspondem a 1/3 das chamadas de telemarketing. O cliente deve fazer o cadastro no site nãomeperturbe.com.br, criar um login com CPF, e-mail e senha, solicitar o bloqueio do telefone que recebe as chamadas, assinalar uma ou todas as operadoras e pronto. Após o cadastro, as prestadoras têm 30 dias para efetivarem o bloqueio. Quem não respeitar a lista nacional de Não Perturbe pode receber multa, com valor de até 50 milhões de reais. E o cliente que receber a ligação indevida deve registrar a denúncia na Anatel. O meu celular mesmo eu passei a deixar totalmente no silencioso. Então, às vezes, eu acabava perdendo uma ligação importante porque eu não aguentava mais ligações que não tinham nada a ver comigo. Renato sabe bem como é isso. No escritório de contabilidade, essas ligações são recorrentes e atrapalham bastante. A maioria a hora que a gente atende, já desliga na hora, a gente já escuta aquele barulho de pi, 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 não dá tempo da gente atender. E enche o saco, que é o dia inteiro, né, isso daí. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor vê com bons olhos a medida e já está propondo sugestões que vão além do setor de telecomunicações. O ideal é construir uma regulamentação federal que abranja o conjunto do mercado de telemarketing, que vai muito além das operadoras de telecomunicações. Veja, as operadoras elas são parte do problema, mas elas não respondem pelo conjunto de ligações indesejadas. A mineradora Vale e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo para indenizar familiares das vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais que foram bloqueados pela Justiça serão liberados para o pagamento. O acordo foi homologado pela Justiça do Trabalho em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e garante aos pais, filhos, companheiros ou cônjuges das vítimas um valor individual de R$ 700 mil. 500 mil por danos morais e 200 mil a título de seguro adicional por acidente de trabalho. Os que perderam um irmão, por exemplo, vão receber R$ 150 mil. O acordo também garantiu aos familiares dependentes do trabalhador morto pensão mensal vitalícia até os 75 anos. Serão pagos também auxílio creche de R$ 920 para crianças de até 3 anos de idade e auxílio educação de R$ 998 mensais para filhos entre 3 e 25 anos de idade. Cônjuges ou companheiros também terão direito a plano de saúde vitalício. Já os filhos poderão usufruir do benefício até completarem 25 anos de idade. R$ 400 milhões referentes ao dano moral coletivo serão pagos pela Vale no próximo dia 6. 14 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, acusadas de fazer parte de uma quadrilha que financiava a construção de imóveis irregulares na região da Muzema. A mesma onde 2 prédios desabaram em abril, matando 24 pessoas. Entre os presos está o empresário Manuel Henrique da Silva Júnior, apontado como um dos sócios empreendedores da milícia. Na casa dele foi apreendida uma espingarda, 2 pistolas, um cheque de R$ 1 milhão e R$ 50 mil em dinheiro. Outras 16 pessoas também tiveram a prisão decretada por suspeita de financiar a construção de prédios, shoppings, lojas e salas comerciais, todos irregulares. Durante 5 anos, os promotores do Grupo de Atuação do Meio Ambiente investigaram os empresários envolvidos com os milicianos. Tudo começou com a denúncia anônima de um bombeiro que percebeu que o grupo criminoso estava destruindo mais de 7 mil metros quadrados de Mata Atlântica para construir grandes obras. Podemos dizer que existem o que eu costumo dizer, o núcleo empreendedor, que são pessoas que atuam desde a sondagem de terra, ocupação, supressão de vegetação. Também
vimos, digamos, um outro núcleo de pessoas que são pessoas, digamos assim, os núcleo de investidores. É o caso do empresário Leonardo Igrejas Esteves Borges, de 40 anos. Longe da região dominada pela milícia, ele vivia em um endereço sofisticado de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Segundo o Ministério Público, Leonardo era um dos financiadores da quadrilha suspeita de construir prédios irregulares. Outro preso, Bruno Pupi Cancela, é suspeito de movimentar 25 milhões de reais em 5 anos. A mulher dele, Letícia Cancela, é funcionária da Secretaria Municipal de Fazenda do Rio. O MP chegou a pedir a prisão dela, mas a justiça negou. De acordo com a denúncia, Letícia fornecia laudos de segurança e acessava dados cadastrais do sistema imobiliário. Não é possível se construir obras faraônicas dessa forma sem a anuência, ainda que tácita, do serviço público. Evidentemente, existem outros servidores públicos que estão ou inertes porque têm medo da organização paramilitar ou porque foram cooptados pela corrupção. Só é dessa forma que se pode construir prédios, porque não são puxadinhos, são realmente prédios multifamiliares exponenciais. Outro alvo da operação está preso há 10 dias. Renato Siqueira Ribeiro é acusado de ter vendido os imóveis que desabaram na Muzema no dia 12 de abril. As construções irregulares não resistiram às fortes chuvas que atingiram o Rio dias antes. A tragédia matou 24 pessoas. Em maio, foi preso Rafael Gomes da Costa, também apontado como corretor de imóveis. A polícia ainda procura por José Bezerra de Lima, conhecido como Zé do Rolo, suspeito de construir os apartamentos. Em nota, a Secretaria Municipal da Fazenda informou que Letícia Cancela não tem acesso ao sistema de cadastro do IPTU. Afirmou ainda que desaprova qualquer desvio de conduta que está à disposição do Ministério Público e aguarda mais informações para abrir uma sindicância interna. Nós não conseguimos contato com os outros citados na reportagem. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra o tráfico internacional de anestésico. O medicamento era levado ilegalmente do Brasil para os Estados Unidos para ser misturado a cocaína e heroína. Na capital paulista, a Polícia Federal, em cooperação com a Agência Norte-Americana de Combate a Drogas, desarticulou uma quadrilha que atuava dentro da Santa Casa de Misericórdia. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em São Paulo e Santa Catarina. De acordo com a investigação, a quadrilha traficava o opioide fentanil, um anestésico bem mais potente que a morfina e que pode levar à morte. Segundo as investigações, o anestésico era importado da China ou desviado por funcionários da Santa Casa de Misericórdia aqui em São Paulo e revendido a compradores no Brasil e nos Estados Unidos, país onde o medicamento costuma ser misturado a cocaína e heroína para aumentar o efeito das drogas, o que tem causado mortes por lá. Um deles, o auxiliar de enfermagem, ele também importava produtos da China. O fentanil na sua substância pura, que é altamente letal. Basta uma pequena quantidade, questão de menos de 1 grama, para matar uma pessoa. Durante a troca de informações com a PF, a agência norte-americana identificou 3 encomendas contendo ampolas de fentanil diluído. Elas foram enviadas de Florianópolis a Miami entre setembro e outubro do ano passado. Com base nessas informações, nós chegamos ao remetente desta droga, naquela oportunidade, e fizemos a apreensão de mais ou menos 2.622 ampolas em fevereiro deste ano. Um traficante brasileiro foi detido nos Estados Unidos. Na operação de hoje, 6 pessoas foram presas. Ainda segundo a PF, foram apreendidos veículos e um imóvel comercial que era usado pela quadrilha, avaliado em R$1.200.000. Os investigadores vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas que podem passar de 30 anos de prisão. Em nota, a Santa Casa de São Paulo diz que foi surpreendida com essa notícia e que já abriu uma sindicância interna para apurar os fatos. O hospital ainda afirma que vai colaborar com a Polícia Federal. Um exame balístico confirmou que a pistola encontrada na casa da deputada federal Flor de Lis foi a arma utilizada no assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. O crime completa hoje 1 mês. O resultado da perícia realizada pelo Instituto Carlos Éboli confirmou que a pistola 9mm encontrada no quarto de Flávio, um dos filhos do casal, foi utilizada na morte do pastor Anderson.
Flávio segue preso na Delegacia de Homicídios de Niterói junto com Lucas, outro filho da deputada Flor de Lis. A polícia ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal para continuar com a investigação que envolve a parlamentar. O celular da vítima, considerado uma prova importante, ainda não apareceu. Já uma pulseira de ouro do pastor, dada como desaparecida do local do crime, surgiu sendo utilizada por Flor de Lis em um culto da igreja administrada pela família em São Gonçalo no último dia 4, conforme notícia dada pelo jornal Extra. Após isso, a deputada utilizou as redes sociais para anunciar que o objeto tinha sido encontrado. Em nota, a assessoria da parlamentar comunicou que a pulseira foi localizada após a família realizar uma rearrumação interna da casa. O Conselho Regional de Medicina do Ceará afastou por 6 meses o médico José Ilson Paiva. Ele é suspeito de estuprar pacientes desde os anos 80 no Ceará. José Ilson também foi afastado do cargo de prefeito e expulso do partido. A decisão do CREMEC foi unânime. O órgão anunciou hoje a interdição cautelar do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson Paiva. Com a decisão, ele não pode exercer a profissão de médico por 6 meses, mas o prazo pode ser prorrogado. Também hoje, o vice-prefeito Arthur Wagner assumiu a prefeitura. Ontem, José Ilson Paiva foi afastado por 90 dias em decisão tomada na Câmara dos Vereadores. E o PCdoB expulsou José Ilson do partido. O médico, que se apresentava como ginecologista, não tem o registro da especialidade no Conselho Regional de Medicina do Ceará. O CREMEC afirma que José Ilson Paiva não cursou residência médica em ginecologia, não tem o título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira e que nunca foi associado à Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Doutor Ilson é suspeito de estuprar pacientes desde os anos 80. Vídeos gravados em hospitais públicos e no consultório particular do Dr. Ilson mostram cenas que configuram crimes sexuais. Algumas pacientes registraram boletins de ocorrência. A Polícia Civil investiga as denúncias. Por telefone, o advogado de José Ilson Paiva disse que assumiu o caso agora, mas adiantou que os casos são antigos e podem ter prescrito. Quanto ao afastamento dele da prefeitura de Uruburetama, a defesa informou que vai recorrer. Um túnel com cerca de 6 metros de extensão foi descoberto perto de uma penitenciária em Minas Gerais. A estrutura foi construída em um terreno ao lado da penitenciária Nelson Hungria, que fica em Contagem, na Grande BH. A escavação já estava próxima a um dos muros, mas não chegou a atingir a parte interna do presídio. De acordo com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública Mineira, uma corda e ferramentas foram encontradas no local. Um procedimento foi aberto para apurar o caso. Os agentes penitenciários que descobriram o túnel calcularam que cerca de 1.200 presos poderiam passar por ali. Na China, estudante brasileiro é encontrado morto. As causas da morte ainda estão sendo investigadas e existe a suspeita de assassinato. Leonardo Cláudio da Rosa, de 23 anos, era estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fazia intercâmbio na China após conseguir uma bolsa. O corpo foi encontrado na cidade de Chongping. A morte foi confirmada pela URGS e pelo Itamaraty. Aqui no Brasil, o Itamaraty e a Universidade Federal não têm muitas informações sobre o caso. A família também quer saber sobre o translado do corpo. A polícia chinesa investiga o crime, mas não repassou mais detalhes às autoridades brasileiras. Essa estudante conhecia Leonardo, que morava em Canoas. Tinham amigos em comum na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo ela, todos tinham o sonho de ingressar na URGS. Ele era incrível, ele era muito notável. Além de ser muito inteligente, ele era querido com todo mundo. Leonardo era natural de Caxias do Sul. Na URGS estudava língua e literatura chinesas. Ele estava no país asiático há quase um ano e tinha planos de implantar uma graduação em mandarim na Universidade Gaúcha. E para a China sempre foi um sonho para ele, então foi algo que ele sempre planejou, ele sempre falava disso desde a época de colégio. Motoristas que passavam pelo trecho da rodovia Fernão Dias, no sul de Minas Gerais, levaram um susto no começo da tarde. Um caminhão-tanque com 13 mil litros de combustível pegou fogo. O caminhoneiro conseguiu sair a tempo.
O motorista contou que o caminhão começou a pegar fogo quando passava pelo quilômetro 749 em Três Corações. O motivo do incêndio ainda é desconhecido. Rapidamente, as chamas se espalharam pelo caminhão-tanque, que ficou destruído. O veículo transportava álcool e gasolina. O trecho no sentido Belo Horizonte ficou interditado por mais de 4 horas e causou um congestionamento de pelo menos 15 quilômetros. Uma briga entre feirantes terminou na delegacia hoje no Distrito Federal. A confusão começou num quiosque de lanches e bebidas. As mulheres tentam apartar, mas o empurra-empurra logo se transformou em uma pancadaria generalizada. Os envolvidos usaram vassouras, cadeiras, pedaços de pau e até um taco de beisebol para atingir uns aos outros. Um dos brigões foi jogado ao chão e pisoteado. Ao se levantar, recebeu uma voadora e, em seguida, socos na cabeça. 4 pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. Segundo a Polícia Militar, a briga teria começado por causa de vagas no estacionamento. Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. A terça-feira começou gelada em várias cidades do sul do Brasil, temperaturas abaixo de 0 grau. Urupema foi a cidade mais fria em todo o país, com 2 graus negativos. Além das baixas temperaturas, também teve registro de geada em várias cidades aí gaúchas e também de Santa Catarina. Amanhã esse cenário se repete, o tempo fica firme, ensolarado nos 3 estados aqui do sul do Brasil. Tem previsão de geada de novo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, e vai fazer bastante frio. Em Porto Alegre, o sol aparece, mas olha só as temperaturas. Mínima de apenas 8 graus, não passa dos 16, mais frio ainda em Curitiba, com mínima de 6, máxima de 15. Em Florianópolis, tem previsão de chuva fraca, passageira, e a temperatura fica entre 12 e 18 graus. No sudeste do Brasil, a frente fria que trouxe chuva já se afastou para o oceano, mas ela ainda vai conseguir deixar o tempo carregado, úmido e com chuva no Espírito Santo, chuva fraca em áreas do Rio de Janeiro e também do litoral de São Paulo. E além do tempo carrancudo, tem alerta para muita ventania e toda a costa aqui do sudeste do Brasil. Na capital paulista, a chuva para, o tempo fica firme, mas vai ficar ainda bastante encoberto. E a temperatura cai mais, e a madrugada vai ser gelada, com mínima de 11 e não passa dos 17 graus. Friozinho também para os cariocas, máxima de apenas 24 graus, tem previsão de garoa, chuva fina, acompanhada aí de um forte vendaval. E o sol, mais uma vez, vai predominar em grande parte do Brasil. As pancadas de chuva mais intensas continuam aqui concentradas no extremo norte, do Acre até o Maranhão. E o clima seco ainda vai castigar o interior do Brasil. Estados como aqui Goiás, interior de Minas, Mato Grosso e até interior de São Paulo estão em alerta por conta da baixa umidade do ar, que além de ser prejudicial aí para a saúde, também acaba provocando um aumento de queimadas em todo o Brasil. No Distrito Federal, só este ano foram mais de 1.600 focos, um aumento aí de cerca de 30%, uma área queimada equivalente aí a mais de 1.000 campos de futebol e olha, nem sinal de chuva para essa região, viu? Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas. Mais um dia bastante quente em Cuiabá, com máxima de 35 graus. Em Palmas, destaque para grande variação de temperatura. Mínima de apenas 15 graus e à tarde chega aos 35, uma variação aí de 20 graus. Já no Centro-Sul, as temperaturas ficam mais amenas, chegando aos 24 graus em Belo Horizonte. Para saber mais sobre o tempo, é só clicar no site da Rede TV. Amanhã eu tô de volta. Até lá. Tchau, tchau. E hoje os brasileiros tiveram a chance de acompanhar a olho nu um eclipse lunar parcial, ou seja, apenas parte da Lua ficou coberta pela sombra da Terra. Aqui no Brasil, o fenômeno, que pode ser visto de quase todas as partes do mundo, começou por volta das 5h30 da tarde e terminou às 8 da noite. O ápice do eclipse foi registrado às 6h30. Agora, os brasileiros só terão outra oportunidade de ver um fenômeno como esse em 2022. Subiu para 10 o número de mortos no desabamento de um prédio centenário em Mumbai, na Índia. Autoridades locais acreditam que dezenas de pessoas ainda possam estar sob os escombros. Cerca de 18 famílias viviam no local. O prédio, de 4 andares, desabou por volta das 11 da manhã.
Por estar localizada em uma rua muito estreita, as equipes de resgate tiveram dificuldade no acesso e precisaram retirar parte dos escombros com as mãos. Cães farejadores ajudaram na localização das vítimas. O desabamento de edifícios é comum na Índia durante a estação das monções, que ocorre de junho a setembro, quando fortes chuvas atingem o país. No último domingo, um prédio de 3 andares desmoronou em uma área montanhosa na cidade de Solan, no norte da Índia. 14 pessoas morreram. As tempestades que atingem o sul da Ásia já mataram mais de 100 pessoas no Nepal, na Índia e em Bangladesh. No Nepal, o número de mortes confirmadas subiu hoje para 78. Quase todas as vítimas morreram em decorrência de deslizamentos de terra. Mais de 16 mil pessoas ficaram desabrigadas. Autoridades disseram que 40 mil soldados levaram comida, barracas e medicamentos para os afetados pelas chuvas. Na Índia, as tempestades fizeram 3 rios transbordarem, matando pelo menos 24 pessoas. Já em Bangladesh, 16 pessoas foram atingidas por raios durante as chuvas. Segundo autoridades, no país, 40 mil pessoas são afetadas pelos alagamentos. Todos os anos, a estação de monções faz vítimas nessa área, causadas principalmente por enchentes e deslizamentos de terra em áreas com pouca infraestrutura. Ainda há previsão de mais chuva para a região nos próximos dias. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, foi preso na manhã de hoje nos Estados Unidos. Ele é acusado de receber propina da Odebrecht. Segundo o Ministério Público do Peru, Toledo foi detido nos Estados Unidos, onde vive desde 2006. Há mais de 2 anos, ele é investigado por supostos crimes de lavagem de dinheiro, conspiração e tráfico de influência. De acordo com as investigações preliminares, Toledo recebeu 20 milhões de dólares de propina da Odebrecht pela concessão da construção de 2 estradas. Alejandro Toledo vai comparecer à Justiça Americana para dar início ao processo de extradição. Além de Toledo, outros 3 ex-presidentes peruanos são investigados por denúncias envolvendo a Odebrecht. Um deles, Alan Garcia, cometeu suicídio em abril após saber que seria preso. No primeiro dia de reuniões da cúpula do Mercosul, na Argentina, ministros de Relações Exteriores chegaram a um acordo sobre o fim do roaming internacional entre países que compõem o bloco. Veja na reportagem da enviada especial a Santa Fé, Luciana Tadeu. Na abertura da reunião, o chanceler argentino Jorge Fori falou sobre o acordo de roaming internacional. Com ele, os brasileiros não precisarão pagar taxas adicionais para o uso de celular na Argentina, Paraguai e Uruguai. O acordo será assinado amanhã pelos presidentes do bloco, mas ainda depende da aprovação dos congressos. Aqui em Santa Fé, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, falou sobre a crise da Venezuela. Chamou a situação do país de elefante na sala e disse que a Venezuela é uma pedra no caminho do crescimento da América do Sul. Segundo o ministro, a crise se deve a um regime ditatorial que quer se manter no poder a qualquer custo. O ministro ainda falou sobre a suspensão da Venezuela do Mercosul desde 2017. Ancoramos de modo claro e inequívoco o processo de integração nos valores democráticos. A suspensão da Venezuela assim o demonstra de forma cabal e gostaria de reiterar que é nosso desejo ver esse país de volta ao seio da comunidade democrática latino-americana e estamos trabalhando fortemente por isso. O presidente Jair Bolsonaro chega amanhã à Argentina para participar da cúpula presidencial. O Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul, que estava com a Argentina. Uma das prioridades do governo é acelerar a revisão da tarifa externa comum do Mercosul, considerada alta, para a importação de produtos de fora do bloco. Luciana Tadeu, enviada especial a Santa Fé, na Argentina, para o Rede TV News. O Ministério Público de São Paulo apresentou hoje denúncia contra 19 integrantes de movimento Sem Teto. Eles são acusados de extorsão. A investigação ocorreu após a queda do edifício Wilton Paes de Almeida, que ocorreu em maio de 2018. Na época, 7 pessoas morreram. Segundo a denúncia, os integrantes dos movimentos Sem Teto atuavam sob o comando de Ananias Pereira dos Santos. Para o Ministério Público, eles ameaçavam as famílias que eram obrigadas a pagar aluguéis de imóveis invadidos pelos movimentos.
A investigação apontou que as famílias que ocupavam o edifício Wilton Paes de Almeida pagavam entre R$ 150 e R$ 400 para os coordenadores de grupos sociais que atuavam nas ocupações. O prédio era ocupado irregularmente desde 2013. Parte dos denunciados está presa e a defesa alega que faltam provas. Se condenados, os acusados podem cobrir de 4 até 10 anos de prisão, mais multa. Débora Oliveira, de São Paulo, para o Rede TV News. O atacante Birubiru, do Botafogo, sofreu uma parada cardíaca no treino de hoje no estádio Newton Santos. Ele foi socorrido pelo cardiologista do clube no vestiário e reanimado. No Twitter, o clube carioca informou que o atleta foi encaminhado ao hospital e, felizmente, se encontra em estado estável. Neymar continua estampando os jornais pela Europa. É que o PSG teria recusado uma oferta do Barcelona pelo jogador. 40 milhões de euros ou, se você preferir, 168 milhões de reais. Parece muito? Não para o PSG. O clube recusou a oferta do Barcelona pelo Neymar. Além do valor, os catalães cederiam o meia Philippe Coutinho e o atacante francês Dembélé. Pelo menos é o que diz o jornal espanhol AS. O diário também informou que o atacante vai viajar com o Paris Saint-Germain para a China na semana que vem para 2 amistosos, contra Internacional e Sydney. A presença do craque é importante para os compromissos com os patrocinadores do time francês. Dirigentes do Flamengo estão a caminho de Madrid para o encontro com o lateral Felipe Luiz. O clube carioca quer saber se poderá contar com o jogador na Libertadores da América. Descaso no futebol feminino. Emily, treinadora do Santos, postou este vídeo nas redes sociais. Nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós, então nós vamos dormir aqui hoje. Hoje nós vamos dormir aqui na recepção do hotel. Em nota, o Peixe esclareceu o ocorrido. Disse que os problemas enfrentados pelas jogadoras em Manaus são de responsabilidade de uma empresa de logística contratada diretamente pela CBF. E como não havia reserva para as meninas no hotel mostrado no vídeo, elas foram hospedadas em outro estabelecimento. Olha só como amanheceu o escritório do presidente do Guarani. E as ameaças de morte não se limitaram às pichações. Palmeirão Mendes Filho também recebeu áudios intimidadores. O Guarani está na zona de rebaixamento da Série B. Agora vamos falar da Semana de Vela de Ilhabela, que movimenta o litoral norte de São Paulo. Ao contrário de ontem, hoje não faltou vento por lá. O problema é que essa ventania toda acabou fazendo com que as regatas fossem suspensas. Quem conta pra gente essa história é o repórter Fernando Navarro. Ilhabela amanheceu assim. Ventos de mais de 60 km por hora. As regatas foram suspensas. Sem condição nenhuma de vento por uma questão de segurança e para manter os barcos inteiros, né? Um espetáculo da natureza que parece estar zangada com a gente. Pensando nisso, o Ricardo criou uma empresa de copos recicláveis. As pessoas podem levá-los de lembrança para casa ou devolvê-los para serem ressarcidas. Os números da poluição nos mares são assustadores. Já temos alguns dados que dizem que o plástico chega a afetar até 100 mil animais marinhos por ano. E esse estudo diz que em 2050 nós podemos ter até mais plástico no oceano do que vida marinha, o que para nós seria praticamente o fim, né? O Truda trabalha no projeto Baleia Jubarte e também nos alerta sobre os riscos que esses animais correm com a ação do ser humano. Elas estão morrendo enroladas em redes colocadas ilegalmente ao longo dos costões rochosos, por exemplo, colisão com grandes embarcações. São todos problemas que essa abundância de baleias agora na população se recuperando, a gente vai ter que gerenciar com todos os atores, usuários do mar e tentar criar uma harmonia entre a presença das pessoas e das baleias no mar. Mas nem tudo está perdido. O Júlio cuida da preservação das baleias há anos em Ilhabela. Esse ano já avistou mais de 300 na região, sinal que as coisas estão mudando aos poucos. Semana passada, nasceu até um filhote de jubarte aqui. Já existem duas tendências. O pessoal de Ilhabela quer chamar de Belinha e o pessoal de São Sebastião quer chamar de Sebá. Só que precisamos descobrir se é macho ou se é fêmea, mas não importa. O importante é que a criançada vai poder escolher o nome desse bebê jubarte que pela primeira vez foi registrado nascendo aqui na nossa região.
Agora, legal mesmo é a gente poder deitar à noite num colchão como esse e saber que, além de tudo, a gente está contribuindo com a natureza. Essa fabricante de tecidos pensou além, começou a pagar os pescadores para recolherem o lixo do mar e não pescar peixe. Parece estranho, né? Com isso, desenvolveram todo um processo para fabricar, esse tecido aqui. Eles pescam o plástico é higienizado, depois ele é picotado, transformado em granulados que depois podem ser derretidos e transformados em todas as coisas, inclusive em tecido de colchão. São atitudes como essa que nos enchem de esperança. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. O tratamento contra o câncer de mama ganhou uma nova alternativa. Chama-se imunoterapia. A opção ainda não é oferecida pelo SUS, mas já foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo depois do tumor de pele. O Instituto Nacional do Câncer estima-se que haja cerca de 59 mil novos casos por ano no país. Quando diagnosticado logo no início, as chances de cura são satisfatórias. Entre as inúmeras formas de tratamento, a imunoterapia é mais uma chance para as mulheres. O método estimula o sistema imunológico a combater as células cancerígenas, ou seja, as células defensoras do corpo são responsáveis por eliminar a doença. Nesse tipo de tratamento, o medicamento atua contra o subtipo de câncer mamário mais agressivo, o triplo negativo, que atinge cerca de 15% das mulheres diagnosticadas. Esse era um nicho de mulheres que não tinham muitas perspectivas com a quimio. O acréscimo da imunoterapia nesse subgrupo traz novas perspectivas para essas mulheres. A imunoterapia já é utilizada no tratamento de alguns tipos de câncer, como pulmão, bexiga e pele. No entanto, o alto custo do medicamento, que pode chegar a R$400 mil, somando todo o tratamento, ainda é um desafio que precisa ser solucionado pelo Sistema Único de Saúde e convênios médicos. Isso é o grande problema atual, e não é só um problema para nós aqui Brasil, né? Até mesmo países da Europa, os Estados Unidos, né? O custo elevado dessas drogas com que elas chegam ao mercado, isso é um maior limitador de que as mulheres possam realmente ter esse benefício. Foi com a terapia imunológica que o Cláudio venceu o melanoma, um tipo de câncer de pele. Em 2013, ele descobriu a doença que avançou para uma metástase. Indicado pelos médicos, o aposentado apostou nos medicamentos imunoterápicos. Passou-se, depois de muitos exames criteriosos, em que eu fui o pivô de experiência para o novo tratamento, que esse sim está hoje dando resultados positivos a vários exames resultados positivos nessa características de câncer. O medicamento é aplicado de forma intravenosa e os efeitos colaterais são menores em relação à quimioterapia. Não há queda de cabelo, por exemplo. Cláudio sofreu com tonturas, sono e um forte cansaço, consequências que ficaram para trás. Voltei, entre aspas, a fazer muitas coisas que eu ainda tenho como desejo da vida, né? Nessa condição, realmente, eu posso afirmar que isso é muito importante. Esse momento aqui é um momento mágico. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.